Olá, queridos amigos, boa tarde. Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida e hoje nós trouxemos pesquisas feitas na Alemanha com médiums da pintura mediúnica. São pesquisas de neuroimagem feitas pelo Dr. Júlio Pérez. Trouxemos a sua palestra feita aqui na Federação. Mas antes de apresentarmos esta palestra, nós trouxemos as duas médiums de pintura mediúnica que lá estiveram, a Cláudia Rosa e a Juvita. Vamos fazer primeiro uma entrevista com as duas médiums e depois nós vamos mostrar a vocês a magnífica palestra do Dr. Júlio Pérez. Para a entrevista de hoje, trouxemos Cláudia Rosa Arruda Ferreira e Juvita Maria da Costa, duas médiums famosas da pintura mediúnica. Tudo bem? Tudo bem. Chegaram bem até aqui? Graças a Deus. Com uma chuvinha boa, não é? Porque afinal nós estamos precisando da chuva, não é? Muito bem. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito das sensações que vocês tiveram, não é? Com esta pesquisa tão importante que foi feita dentro da pintura mediúnica lá na Alemanha, não é? O Dr. Júlio Pérez referiu-se a vocês duas como as duas ótimas médiums que foram levadas à Alemanha e que possivelmente daqui a alguns 2 ou 3 meses ele trará o resultado dessas pesquisas. Caro telespectador, por que que nós estamos fazendo essas pesquisas? Porque o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é uma ciência, filosofia e religião. E Kardec, quando terminou o seu trabalho, deixou claro que todos os fenômenos deveriam ser comprovados pela ciência. E no momento nós estamos com uma tecnologia muito avançada. E o Dr. Júlio Pérez se prontificou de fazer essas pesquisas que foram feitas na Alemanha. As duas médiuns que aqui estão vão nos responder algumas perguntinhas, algumas curiosidades que nós temos e acredito que vocês também. Vamos lá? Então, Cláudia Rosa, como você recebeu essa notícia de que iria para a Alemanha para entrar nos aparelhos, fazer algumas pesquisas sobre a sua mediunidade? Eu já esperava, porque desde o primeiro trabalho que eu recebi, quadros e a psicografia vieram juntas, e já ali a gente não sabia, por exemplo, que iria ser essa pesquisa. Sim. Mas já falava de uma tarefa que tinha que ser realizada, né? E então estávamos esperando o acontecimento dessa tarefa, que justamente é a divulgação da doutrina através da arte. Ainda não tinha sido pesquisado a pintura, né? Certo. Então havia essa necessidade de comprovar que é espiritual, realmente é espiritual. Então essa pesquisa já tira as dúvidas de certas pessoas, né? Certo, porque é uma vitória não para os médios, mas para a doutrina. Para a doutrina, para a ciência, para a ciência, de forma geral. Quer dizer que você já tinha sido avisada pelos espíritos que isso deveria acontecer. Isso. Então você recebeu assim com alegria, então. Ah, sim. Porque, enfim, né? Porque é um trabalho, é uma responsabilidade, né? E principalmente pela idade, a gente já acha que dá muito trabalho para a espiritualidade de realizar aquilo que eles determinam e que é idealizado por eles. A gente é somente instrumento. Né? E você poderia dizer a sua idade? 84 anos. Você tem 84 anos e quanto de mediunidade? Da pintura é 45. 45 Agora, outras mediunidades que eu já possuía quando veio a pintura, total são 63 anos que eu trabalho com as mediunidades. Com mediunidade. Com a mediunidade. A pintura é 45. Uhum. Muito bem, Cláudia. E você, Juvita, como você recebeu essa notícia? Você se assustou? Você gostou? Como é que foi isso? Eu fiquei honrada por estar entre um grupo de estudo que iria para um país, Alemanha,
que é onde se faz maiores estudos daquilo que eles propuseram para nós fazermos, que somos médium e somos médium de pintura, além de outras modalidades. Então, me agradou, mas me preocupou por outro lado. Por quê? Porque era um lugar, uma universidade. E então, numa universidade onde se faz os maiores estudos sobre a mente humana. Importante que eles confiaram nos médiuns brasileiros, né? Levaram todos os médiuns brasileiros, a maioria de pintura mediúnica. Sim. Né? E depois disso, eu caí em mim e disse, eu pensei, eu estou sempre perguntando para mim mesma e para alguém da espiritualidade para me responder se o que eu estou fazendo é verdadeiro. Porque se não for, faça com que eu pare. Porque eu não quero me comprometer com outra encarnação. Uhum. E aí fui eu, com o grupo. Que bom. O doutor Júlio Pérez, na sua palestra, citou vocês duas e falou as idades. Você gostaria de dizer a sua idade? 83. 83. E quanto tempo de mediunidade? 28 anos. 28 anos. Muito bem. Então, agora vamos mediunidade da pintura. De pintura mediúnica. De pintura, porque aos 8 anos de idade, eu já participava de sessões espíritas na casa do meu avô. Então como a Cláudia também, né? As outras mediunidades apareceram antes, Sim, não é? claro. Muito bem. Cláudia, e aí vocês tiraram o passaporte e tudo mais, tiveram que ir para a Alemanha, né? A gente aqui na Federação, na maior torcida, né? Foi uma festa. E assim, no caminho, na viagem, espiritualmente falando, você teve alguma intuição ou inspiração do que iria acontecer? Como foi essa sua viagem? Fiquei muito calma, eu me questionava e percebia que eu estava muito bem, sabe? Preocupação com nada, nem com a viagem, no avião, nada, muito calma. Certo. E lá também, o tempo todo, eu percebia a presença do plano espiritual também. Eles me davam sinais, né? É isso que eu queria saber, porque o doutor Júlio citou essa situação de vocês captarem a presença de alguns espíritos. Isso aconteceu? Sim. E mesmo, eu gostaria de relatar que nós sentimos a presença de um professor aqui da Federação, o professor Marcos, né? Manuelson Marcos. Manuelson Marcos. Sentimos a presença dele bem atuante mesmo, participando lá com a gente. Olha, ele continua então trabalhando, né? Isso. Porque ele trabalhou muitos anos na Federação. Uma figura assim inesquecível dentro da casa, não é? Então ele estava nós fazíamos uma vocês, preparação, mas para ajudar, o que ele mencionou? Acompanhando, porque quando nós levantávamos, sempre líamos o Evangelho para depois sair para pesquisa, né? Certo. E daí eu, lendo o Evangelho, eu comecei a ouvir uma pessoa lendo o que eu estava lendo, a voz de homem, né? O sotaque bem de português. Você ouviu? Eu ouvia, lendo o Evangelho, eu ouvia o que eu estava lendo, eu ouvia mais uma pessoa, né? A Jovita estava no mesmo quarto e eu falei para ela, tem uma entidade aqui. E daí ele deu o nome, e eu falei, justamente ela também conheceu o professor São Marcos, né? É verdade. Então, nós ficamos muito contentes de sentir a presença dele acompanhando os trabalhos. Né? Quer dizer que ele se mostrou realmente ali naquela ajuda aos médiuns. Isso. Nossa, importante, né? Muito importante. E você, Jovita, sentiu essa presença espiritual? Não estou dizendo assim no momento da pesquisa, mas enquanto vocês estavam lá, durante a semana toda que vocês ficaram, agora uma semana ou 10 dias vocês ficaram? 12 dias. 12 dias, então. Nesse tempo você sentiu o plano espiritual assessorando ou direcionando o trabalho? Quando conversei fora do trabalho com a escaneadora,
Alexandra, e que fazia todo o trabalho das máquinas, certo, de computadores. Quando eu conversei com ela, ela me falou, perguntou se eu conhecia alguém do Brasil que estivesse na Alemanha. Eu falei, sim, conheço. Aí eu disse, conheço a Alessandra, conheço a Fernanda, que é filha do Dr. Jarbas Marinho, já falecido, e Dona Carmen, e que no Brasil trabalhamos juntas na Federação Espírita do Estado de São Paulo, no Colégio dos Médiuns. Ele dirigia o trabalho, eu era substituta dele. Então, a Fernanda disse, mas eu conheço, a Alessandra disse, mas eu conheço a Fernanda. Lembra desse episódio, Cláudia? Né? Foi numa hora até que a gente estava lá, na hora do almoço, uma coisa assim. Certo. E aí, então, a Fernanda disse, a Alessandra disse, eu trabalho com a Fernanda num centro espírita, numa casa espírita. Olha, vamos esclarecer. Ela é diretora da casa espírita, lá. Ela é fundadora. Alessandra é de lá. Alessandra é de Porto Alegre. De Porto Alegre. Brasileira, que estava há 2 anos na Alemanha. Trabalhando. Fazendo esse trabalho. Sim. Escaneamento. E conheci essa moça Fernanda. Sim. E aprendeu o espiritismo com a Fernanda. A Fernanda é diretora, fundadora do Centro Espírita. E ela tinha uma outra irmã, e eu não me lembrava do nome, então não pude falar. E que foi para lá estudar como médica, e nessa mesma universidade ela se formou e trabalha. Mas por não conhecer o nome dela, eu não pude citar. Certo, entendi. Depois apareceram 2 outras moças que participavam do mesmo Centro Espírita. Entende? E que nos contou. Eu falei desse episódio e elas confirmaram que a Fernanda, filha do Dr. Jarbas, é a pessoa muito importante lá no campo, no meio espiritual. Ela casou-se com um alemão e a irmã foi para lá estudar medicina. Interessante, né? Parece que a programação reencarnatória foi se encaixando, não é? Para que esse fato acontecesse. Não é verdade? Vocês já eram médiums, essas moças estudaram espiritismo, estudaram medicina, se tornaram cientistas também para poder tudo encaixar, né? E dar certo de fazer essa pesquisa. E eu me emocionei muito com este episódio, porque eu sou sensitiva e eu sentia ele me tocando. Como eu sinto as outras entidades. Entende? Então eu senti uma alegria muito grande. Certo. Gente, e agora vamos falar um pouquinho, vocês estavam onde? Numa universidade ou num hospital? No restaurante da universidade. Nós estávamos esse no fato, hotel à esse parte. episódio aconteceu. Mas onde vocês ficaram hospedadas, Cláudia? Uma hospedaria à parte, chamada um hotel. Em frente. Hotel. Então foi numa hospedaria. Mas as pesquisas foram feitas aonde? No hospital? Na universidade. Na universidade. Então, mas eu soube, né? Eu soube até pelo Dr. Júlio que falou na entrevista, que houve fatos de psicometria. O que seria psicometria, caro amigo telespectador? É o fato de os médiuns conseguirem captar no ambiente situações que aconteceram no passado. Ouvi isso, Cláudia? Talvez fosse lá no campo de concentração, né? Talvez lá também, em todos os lugares que a gente ia sentir a presença da espiritualidade. Talvez foi quando foi no campo de concentração, que agora é um parque, foi transformado num parque. Mas dá para sentir que houve assim muito sofrimento. Né? Sim. É interessante isso, né? Aos poucos isso vai limpando os fluidos, né? Mas ainda... No plano espiritual, nos lugares que a gente ia, se fazia prece, né? E quando terminamos de fazer a vibração, a prece naquele local, daí eu ouvi uma entidade falando, vocês oraram para as pessoas que foram trucidadas aqui, mas
vocês esqueceram daqueles que trucidaram. Eles estão precisando mais. Os algozes, no caso. Isso. Né? Verdade, sofrem você mais. vê né? como a gente, né, não sabe tudo. Isso é verdade, é verdade. Porque o ambiente fica pesado, né? Aqui nós falamos já várias vezes no programa de Evangelho no Lar, porque o Evangelho ele limpa os fluidos maléficos que às vezes nós mesmos produzimos com raiva, com briga, com ódio, com tudo isso que ainda nós temos, né? Imagine só num campo de concentração, em todo o sofrimento que houve na Alemanha, não é? E acredito mesmo, durante toda a palestra que eu ouvi ele falando, doutor Júlio, eu imaginei realmente que vocês, como têm esse hábito da prece, puderam ajudar bastante nesses lugares, né? Na limpeza do ambiente, no preparo. E Juvita, e como que foi o momento de entrar na máquina? Você sentiu medo? Estou fazendo a pergunta. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Que bom. Porque medo é uma coisa que eu já afastei de mim faz muito tempo. Eu não tenho medo de nada. Que bom, tá vendo? Tá vendo? Eu já achei que a gente pudesse sentir medo. Não, medo não. Uma senti. coragem. Eu ia com prazer, ficava o tempo necessário. Eu fui a que mais entrou na máquina. É mesmo? Que mais entrou na máquina. Faltava um, lá ia eu. Ah, é? E como é que era isso? Vocês estavam hospedadas num outro lugar, não na universidade? Sim, mas e era todos só os dias? Era só atravessar. Ah, bem pertinho. Só atravessar uma rua. Certo. Porque a hospedaria é de frente do complexo hospitalar. Ah, entendi. E aí eles chamavam um médium por vez? Não, ele estava sempre em contato conosco. Não era só ele. Porque Ele ajudava ele. Doutor Júlio. A doutora Alessandra, que é essa. Doutora que eu Alessandra. falei, e o doutor Alessandre, que é do Rio de Janeiro, da universidade. E ele é diretor dessa universidade no Rio de Janeiro. Certo. E eles chamavam, como é que vocês se preparavam? Tínhamos assim. Eu anotava tudo num caderninho que está lá na bolsa que eu queria pegar para falar. Porque ali está tudo, eu escrevi tudo que nós fizemos, desde que chegamos lá até que voltamos para minha casa. Você fez um diário? Eu fiz um diário. Que bom! Entende? Então ele fazia assim, ele dizia, ele ia no quarto de cada um, estava no 3, no 4, no 5, né? Eu, a Cláudia Rosa e a Maria Inês, Pachoa, né? Estávamos no mesmo quarto, 3 no quarto. Certo. Então ele vinha cá e falava, a Cláudia Rosa vai hoje com fulano de outro lugar, com fulano de outro lugar, de outro quarto. Porque nós éramos 3 grupos de 3. Éramos 9, 3 grupos de 3. 9. E subia sempre em 3, sempre em 3. Certo. Então ele intercalava as pessoas. Certo. Então, por isso que quando faltava uma, lá ia eu, era assim. Cláudia Rosa, esse exame chamado de neuroimagem em tomógrafo, é a mesma coisa, no caso, a Juvita diz que não sentiu medo nem nada. Mas é a mesma coisa do que pintar numa tela? Como foi isso? Você pintou com tinta? Como que foi? Você podia me dizer? Nós ficávamos só com o braço direito solto, o resto ficava todo dentro da máquina? Dentro da máquina. Do tomógrafo, no caso? Bem dizer, deitada, né? Certo. E daí usávamos só um giz, né? Então não foi com tinta? Não, foi com tinta. E daí fazia a mediunizado e sem estar mediunizado. Sabe? Para eles fazerem uma comparação como o cérebro funcionava em cada situação. Entendi. Certo. E também, de que outra maneira, Juvita, também? Quando estávamos na máquina, o que nós tínhamos que obedecer? Mas podia ser no claro, no escuro? Não, só no escuro. Só no escuro? Totalmente escuro. Só aparecia as luzinhas das perguntas e dos números de 1 a 5. Só isso. Você tinha que fazer tudo com os pés por ali. E a Alessandra, do lado de fora da máquina, ela conversava conosco lá dentro. Está se sentindo bem, Jovita? Como uma tomografia. Tem alguma reclamação? Ela fazia algumas perguntas assim.
E essas perguntas que ela fazia parte daquelas perguntas que eram colocadas lá, que nós respondíamos com o pé. Você está sentindo nojo de alguma coisa? Você está sentindo raiva? Você está mais leve? Estavam apurando as emoções também. Exatamente. Eram feitas várias perguntas. E se precisar comprovar isso, eu tenho tudo escrito num caderninho. Mas que maravilha, né? Doutor Júlio vai trazer todas as comprovações reais agora do cérebro. Nós vamos ver o cérebro de vocês. Nossa, aguardem. Muito obrigada, gente, pela entrevista. Nesse instante, nós vamos nos dirigir a outro espaço aqui do nosso estúdio, onde essas queridas médiuns vão pintar para vocês, tá bom? Então vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 99271 4646. Meu nome é Nelson Pinafo, eu sou voluntário da Casa Transitória Fabiano de Cristo e aqui nós estamos com a finalidade maior de ensinar os futuros alunos profissionais através dessa aprendizagem industrial, que aqui nós temos ajustador mecânico, torneiro mecânico e fresador mecânico. E estamos com as portas abertas e são os alunos mais necessitados, que os próprios pais já passaram por aqui e orientam os filhos para que dar continuidade. Brincando e Aprendendo Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir de 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários, com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo, onde se vivencia os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, de forma agradável e adequada a essa faixa etária. Através dos mais diferenciados aspectos da arte, como maquetes, massas para modelar, músicas, cenários, roteiros para teatros de fantoches, de representação, o aprendizado do jovem será bem mais assimilado, a estes sempre serão motivados à prática do bem e do amor ao próximo. Série Brincando e Aprendendo Espiritismo é um excelente livro para você adquirir para os seus filhos na nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista, São Paulo. Hoje trouxemos uma ótima novidade para vocês. Vocês pediram e nós atendemos. Agora temos WhatsApp. O telefone é 99271 4646. 99271 4646. São Paulo. Vamos à palestra?
Eu vou falar com vocês sobre uma linha de pesquisa que começou há pouco tempo, está no momento nascente, mas se expande aos poucos, ganha cada vez mais força. E justamente essa linha de pesquisa está dentro do guarda-chuva das neurociências e envolve a pesquisa a respeito da comunicação espiritual. É interessante que a gente comece com o primeiro artigo mundial publicado a respeito, o que aconteceu em 2012, e traga de início alguns contextos, né, que justificam essa linha de pesquisa numa perspectiva crescente. Conforme os colegas já colocaram, a maioria da população mundial acredita que nós temos alma e que há vida após a morte. Então, a ciência necessariamente deve se debruçar sobre esse tema, né? Porque, afinal, isso constitui uma crença singular muito importante para a maioria das pessoas no nosso mundo. E, além disso, nós não temos ainda os critérios conclusivos do que forma ou quais os componentes que constituem a personalidade, né? A gente não fala mais em herança genética, mas fala sobre herdabilidade genética. Na epigenética tomou um espaço interessante na atualidade, vem crescendo outra vez, mostrando que a interação com o ambiente pode sensibilizar ou suprimir a expressão de doenças ou mesmo do bem-estar. E, além disso, os fatores ambientais, de herdabilidade genética, ou fatores espirituais, reencarnatórios, quer dizer, quais são esses componentes que de fato constituem cada um de nós como um ser único, absolutamente único. Então, é um tema vasto e que certamente vários domínios da ciência devem se debruçar sobre esse campo, e especialmente, na minha opinião, as neurociências. Ainda a respeito de dados demográficos, né, é incrível, porque essas experiências mediúnicas são chamadas ainda como experiências anômalas. Mas o que mostram os estudos sérios conduzidos a respeito? Que 48% da população geral apresenta esse tipo de experiência, e quando apresenta, considera esse tipo de experiência absolutamente significativa, marcante em suas vidas. Então, como é que a gente pode chamar essas experiências que ocorrem em 48% da população geral, quer dizer, conforme esses estudos, como anômalas ou paranormais? É um paradoxo, né? Quer dizer, talvez seja muito mais normal do que a gente pensa, e é interessante que a gente observe cada vez mais estudos direcionados a essa área. Eu gosto muito da contribuição de William James, que também fala sobre a psicologia, e como psicólogo clínico, eu considero essa fala dele absolutamente um pilar para a psicologia. A psicologia não pode ser considerada como uma ciência ou uma perspectiva associada à saúde completa se não considerar eventos, situações, manifestações anômalas, né? E a mediunidade ainda está, no nosso tempo, vista como uma expressão anômala, né? Pelo olhar da ciência. Então, como vocês sabem, a psicografia é uma das várias expressões mediúnicas, e por vezes ela acontece numa perspectiva dissociativa, quer dizer, o indivíduo não tem consciência ou
tem uma remota consciência ou está completamente consciente a respeito dos conteúdos que chegam por intermédio dessa prática psicográfica, né? Então, nós justamente optamos por estudar médiuns que perdiam a consciência durante essa prática da psicografia. Esses médiuns não manifestavam absolutamente padrões que preenchiam critérios de transtornos, qualquer transtorno psiquiátrico ou doenças neurológicas, e é muito importante que nós possamos assim diferenciarmos as expressões patológicas, porque de fato emergências espirituais muitas vezes são confundidas com vivências psiquiátricas, patológicas, né? Episódios de fato psicóticos, mas ainda existe um limbo importante, uma zona cinzenta que merece todo o nosso cuidado em pesquisas e esclarecimento dos diagnósticos diferenciais. Até quando uma experiência que parece ser um episódio psicótico é uma emergência espiritual, ou vice-versa? Será que uma emergência espiritual vista como poderia ser, de fato, uma expressão patológica em alguns casos? Temos que evoluir pesquisas nessa direção. E prestarmos atenção na possibilidade, de fato, de unirmos a ciência com o espírito. Não necessariamente a religiosidade ou a espiritualidade, mas o espírito. Esse é um desafio muito importante. Muitos estudos, e hoje na casa dos milhares, já mostraram o impacto muito importante da religiosidade, da espiritualidade na saúde, na maioria das vezes. No entanto, a possibilidade de estudarmos as manifestações espirituais é um desafio importante para o nosso tempo, considerando que a porta já foi aberta nesse sentido de falarmos sobre o impacto positivo, na maioria das vezes, da espiritualidade, da religiosidade. Por que não estudarmos os fenômenos de comunicação espiritual, os fenômenos mediúnicos? Então tivemos assim esse objetivo, justamente para observar o que acontece no cérebro de médiuns psicógrafos durante essa comunicação, durante o estado de transe, e comparamos essa condição com uma escrita original sem o transe mediúnico. Quer dizer, o indivíduo então teria que criar um texto de autoria própria e similar aos conteúdos que ele tem, entre aspas, o hábito de psicografar. Como hipóteses a priori, nós pensávamos que as mesmas regiões cerebrais associadas a planejamento, a criatividade, poderiam ser ativadas, considerando que a psicografia geralmente tem uma estrutura narrativa organizada, estruturada mesmo, né? Quer dizer, começo, meio e fim, e assim como uma dissertação, se eu pedisse para vocês fazerem agora, vocês iriam planejar, pensar, trabalhar alguns circuitos neurais, provavelmente associados à confecção, né, dessa narrativa. Só para a gente ter uma ideia do período que a gente se encontra, a gente falou aqui em regiões cerebrais, né? Mas se vocês, por exemplo, entrarem no PubMed ou qualquer site que favorece a busca de pesquisas e digitarem uma estrutura isolada, por exemplo, o símbolo anterior, o número de trabalhos que aparecem assim, é algo fantástico e em muitas situações distintas. O que significa isso na prática? Que a estrutura, o que naturalmente fez parte do início da história das neurociências, né, vista como responsável ou
associada a uma situação específica, uma função específica. Não é bem assim a história, né? A gente não está entendendo ainda como é que o cérebro funciona. Quanto mais a gente vai entender a interface espiritual com o cérebro, é um período ainda muito nascente, mas é importante que nós avancemos com as ferramentas que a gente tem na ocasião atual. A impressão que dá é que as informações circulam em circuitos, em sistemas, mesmo sendo esses sistemas, entre aspas, estruturalmente repetitivos em diversas outras funções. Na prática, o que seria? Eu estou usando aqui o meu indicador direito para mudar os slides. Eu poderia pensar, então o meu indicador direito tem uma função associada ao mudar slides, mas esse mesmo indicador pode me ajudar a pegar um talher, a tocar piano ou a cumprimentar uma pessoa. É a mesma estrutura que pode ser funcional e mediadora a várias e várias distintas possibilidades. Então, quando eu apresentar aqui dados relacionados a estruturas, leve em consideração esse parênteses, por favor, porque não é bem assim a história. A gente não está tão... a gente não tem uma imagem clara de como o nosso cérebro funciona, mesmo que atualmente muito se fale a respeito. Então, esses 10 brasileiros que nós levamos à Universidade de Pensilvânia foram divididos em 5 médiuns mais experientes e 5 menos experientes. Então, o que a gente sentiu, né, ao longo dessa viagem foi também um envolvimento muito interessante, né? Tudo caminhou muito bem e todos nós, investigadores e voluntários, percebíamos o qualia, né, que a gente chama, quer dizer, uma qualidade, um estado de consciência, percepções similares de um envolvimento tranquilo, como se tudo estivesse no lugar e tudo caminhasse muito bem. Esse sentimento indescritível, né, em palavras, foi observado também entre todos os participantes, né, e no próprio hospital. Eu gostei muito de ter ouvido os colegas anteriormente, porque, por exemplo, por que não fazer, há pouco, né, o nosso colega diz, por que não fazer um grupo de preces no hospital? No hospital da Universidade de Pensilvânia, várias pessoas relataram benefícios ou, por exemplo, situações que foram registradas, inclusive, uma pessoa que estava sofrendo de uma dor aguda, se aproximou um médium, atenuou essa dor e vários outros fenômenos aconteceram. Então a gente pediu para o nosso colega, Andrew Newberg, que nós tivéssemos acesso aos prontuários para observar se naquele período em que os médiuns estavam presentes, se haveria alguma diferença, alguma condição, por exemplo, de melhora ou de altas significativamente distinta, etc. O hospital não permitiu, né? E é essa resistência mesmo que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Existe, mesmo com toda essa abertura que já se manifesta em relação à espiritualidade, à religiosidade, impactando o bem-estar, uma restrição ainda paradigmática em relação à qualidade desses estudos, né? Essas pessoas, como eu disse, mostravam um ajustamento familiar, profissional, e nenhuma dessas pessoas, nenhum desses médiuns foram pagos e adotam a mediunidade como um trabalho, o que no Brasil é algo muito interessante, porque se a pessoa trabalha e recebe por isso como médium, ela precisa entregar um pacote, né? E isso pode enviesar naturalmente
a manifestação do fenômeno. Então, alguns dados a respeito do rigor metodológico. Todos reportaram que tiveram experiências espirituais durante a infância, adolescência. Felizmente, ou um tio ou a própria família pôde acomodar essas experiências e orientar essas experiências que de fato eram expressões espirituais e não patológicas, assim propiciando o desenvolvimento desses médiuns, né? É importante essa ênfase, todos eles saudáveis. Por quê? Considerando um primeiro estudo a respeito de mediunidade, para os pares na academia, a mediunidade muitas vezes é vista como um indicador de esquizofrenia, né? Então, nós subtraímos duas situações similares em relação à escrita, e o diferencial dessa subtração é justamente a comunicação espiritual. Portanto, desenhos simples, factíveis, que possam favorecer a expressão mais pura, descontaminada do fenômeno mediúnico. É importante que a gente pense em relação à neuroimagem de fenômenos mediúnicos, né? Nós avaliamos também a complexidade dos textos de maneira cega. Isso significa que o avaliador não sabia a que grupo pertencia aqueles textos, né? E os resultados, em relação a dados fenomenológicos, né? São muitas as expressões da mediunidade, e o fato é que todos os médiuns disseram que conseguiram atingir um estado tal como eles atingiam em suas casas espíritas. Portanto, nós estávamos de fato olhando para o fenômeno da comunicação espiritual e não para um outro fenômeno. Quer dizer, existia uma escala de 1 a 4 em relação ao quanto o indivíduo se sentiu conectado com a espiritualidade, e todos eles pontuaram 4, que é o máximo, né? Muitas expressões, algumas pessoas ouvem como se fosse um ditado, atenuam bastante a consciência, outras percebem a consciência. O fato é que o conteúdo que chegou por meio dessas psicografias envolveram princípios éticos e a importância da espiritualidade estar andando de mãos dadas com a ciência, né? De uma maneira ou outra, esses conteúdos se repetiram. A complexidade dos textos psicografados foi relativamente superior à complexidade dos textos escritos sem o transe mediúnico, para toda a amostra e especialmente para os médiuns mais experientes. Em relação aos dados de neuroimagem, essas regiões associadas ao planejamento, à criatividade, à categorização, né, das experiências, que naturalmente se manifestam quando a gente está escrevendo, criando um texto, tiveram menor atividade durante a psicografia em relação à escrita fora do transe mediúnico, né? O que significa dizer que esse primeiro achado traz um paradoxo científico, porque nós esperávamos que uma maior atividade nessas áreas de planejamento, áreas atencionais, fosse observada, considerando a maior complexidade dos textos psicografados, e o contrário aconteceu. E isso foi observado por uma estratégia também de análise estatística, se chama correlação linear. Quanto mais complexo era o conteúdo, menor era a atividade
dessas regiões de planejamento associadas ao cérebro, né? É interessante isso, né? Quer dizer, a impressão que dá, quanto mais complexo, menos o indivíduo está. Quer dizer, menos ele tem consciência a respeito, e o cérebro não está, entre aspas, ativando essas regiões para a expressão dessa complexidade. Então, um dos contornos dessa discussão envolve a própria fala dos médiuns, né? Que a autoria dos textos psicografados não era dos nossos cérebros, mas dos espíritos comunicantes. E isso faz sentido, entre outras hipóteses, considerando que houve uma atenuação desses circuitos relativos a uma maior complexidade narrativa, estrutural desses textos. O que eu quero ressaltar, no pouco tempo que a gente tem, é esse tom genuíno, verdadeiro, do relacionamento interpessoal. Não havia ali nenhuma diferença entre nós, e eu observo que os médiuns sentiram essa confiança. Os médiuns não querem ser testados, mas eles querem sim ser estudados, e foi justamente essa sintonia. É claro que todos eles permitiram que a gente mostrasse as imagens, e nós fizemos um documentário a respeito, e eu tenho naturalmente a permissão, por isso, de mostrar essas imagens. Era uma grande família ali, em cooperação com a espiritualidade, e que foi observada por todos nós. Então, a familiarização com o procedimento, sem sustos, todos conheciam passo a passo o que aconteceria. Isso é muito importante. Além desse estudo, aqui é uma imagem interessante de como estavam as médiuns um pouquinho antes de fazerem a psicografia ou o texto original. A expressão suave, tranquila, confortável, e de fato esse clima, né, de conforto, como se estivesse em casa, prevaleceu ao longo do estudo, né? No último encontro que tivemos aqui, eu falei sobre um estudo que nós estávamos desenvolvendo, e eu vou mostrar umas pinceladinhas desse estudo, literalmente, porque é um estudo de pintura mediúnica usando ressonância magnética funcional, e outra vez com o foco na comunicabilidade espiritual. O que nós fizemos? Nós fomos à Universidade de Aachen, na Alemanha, e o médium pintor ficava deitado nessa posição, observava a imagem que ele pintava através de óculos, né? São visores, e que mostravam exatamente o que ele pintava. É uma situação confortável, na verdade, porque você tem o seu campo de visão preservado. É claro que pessoas com claustrofobia teriam dificuldade de fazerem o exame, e nós então avaliamos duas condições: a pintura mediúnica e a pintura, outra vez, sem o transe mediúnico, né? Usando uma estratégia que nós consideramos interessante, que era o feedback verdadeiro, o que significa ele ver exatamente o que ele está pintando, e o feedback falso, ele ver uma imagem da mão dele, do lápis, do papel, etc., que nós captamos anteriormente, várias outras imagens. Não era uma imagem artificial, era do próprio médium. No entanto, aquela imagem não condizia à realidade. O Ricardo falou sobre neurônios espelho, né? E é interessante porque a Alessandra Manieri, que na ocasião fazia o doutorado na Universidade de Aachen, ela tem especialidade, fez um dos estudos associados a neurônios espelho, e quando a gente monitorava o que acontecia nessa mudança
de feedback verdadeiro para o feedback falso durante o estado sem transe. Quer dizer, a pessoa estava desenhando sem qualquer manifestação mediúnica, ela passava a copiar a imagem falsa. Por exemplo, se eu começar a gargalhar aqui ou a bocejar, por essa relação que existe entre neurônios espelho, né, são chamados os neurônios da empatia, né, é natural que vocês também começassem a gargalhar ou a bocejarem se eu começasse a fazer isso. Em relação a movimentos motores, o mesmo acontece. No entanto, de uma maneira muito peculiar, e a gente observou isso no vídeo enquanto estava acontecendo, né? Durante o transe, quando mudava o feedback, não havia correspondência dos movimentos do mesmo médium em relação ao que ele observava na imagem, tal como acontecera na condição sem o transe mediúnico. Está claro isso? Então, é como se o cérebro tivesse, entre aspas, desativado naquela condição. É como se a consciência não tivesse do indivíduo presente, né? E é claro que esses achados estão sendo ainda processados, são complexos, e esperamos que a publicação aconteça aí nos próximos meses, né? Tínhamos 2 médiuns com mais de 80 anos de idade e com 70 anos de mediunidade. Então foi um estudo assim riquíssimo, né? Muito interessante. As 2 Ígidas, a Cristiane está aqui? Não, Cristiane, Cris está aqui, nos indicou uma neuropsicóloga para fazer exames de memória tal, e estava tudo em ordem, cognição preservada, então vamos levá-las. Ótimo, né? E as aquisições que aconteceram nesse estudo certamente levarão bastante tempo para a gente processar e entender, mas boa parte dessas aquisições já foram analisadas, e o Nils, que é um colega alemão, também em parceria com a Alessandra, eles estão trabalhando duro no processamento dessas análises finais para a primeira publicação acontecer em breve. Outra vez, o grupo de apoio, eles solicitaram que houvesse à distância, né, a leitura de uma, não sei se vocês veem aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Havia uma prece, um preparo, né? A outra senhora com 81 anos, a Juvita, aqui no canto direito, e que, em hipótese alguma, vocês falariam que tem 81 anos, né? E são trabalhadoras firmes aí da pintura mediúnica, e todos eles com um imenso valor, e é uma grande alegria e gratidão ter acompanhado esses médiuns, né, nessa jornada. E assim encerramos esta palestra do Dr. Júlio Pérez. Vamos ver como as médiuns se saíram hoje à tarde? E para encerrarmos com chave de ouro este programa, estamos mostrando para vocês as telas mediúnicas que foram produzidas hoje, pela Juvita e pela Cláudia Rosa. Juvita, daria para você explicar como você pintou, com que equipe? Tive ajudantes assim, né, como tem em todo lado nos grupos de pintura, mas quem se responsabilizou foi Aldo por essa pintura. Então a Juvita pintou esses vasos com flores, né, para vocês. E a Cláudia Rosa pintou esse lindo quadro todo em azul e branco, que eu gostaria também que você dissesse para os nossos amigos de casa como foi. O fundo é sempre o Aleijadinho. Uhum. As flores são do pintor Rafael. O aprimoramento são espíritos chineses e japoneses. Muito bom. Participe conosco. Temos agora o WhatsApp 0 operadora 11 99271 4646. Aproveite esse WhatsApp para você dar sugestões de pauta para o programa.
E assim vamos encerrando mais um Sentido para a Sua Vida. Muito felizes com a sua audiência. Até a próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. Obrigada.